Olá, pessoal. Enviem essa mensagem, esse áudio, para os orientadores de vocês, ou escutem esse áudio e transmitam a mensagem, por favor. Orientadores de mestrado, de doutorado e até de trabalho de conclusão de curso no Brasil, muitos, né, deixam os orientandos muito soltos. Às vezes porque eles acreditam que dessa maneira eles encontraram o seu próprio caminho, né? Então eles dão uma certa autonomia para o pesquisador, e isso pode ser positivo, né? E algumas outras vezes eles simplesmente se omitem, né? E não exercem o papel que deveriam, principalmente nesse momento inicial de pesquisa, que o orientando pode se afogar se ele for deixado ali sozinho, nadando. Vamos colocar, fazer essa metáfora, né? Então é preciso de auxílio e que o orientador desempenhe o seu papel. Em relação ao texto, e é sobre isso que eu quero dizer aqui especificamente, é, orientadores de mestrado e de doutorado, eles, pelo que eu saiba, eles não têm conhecimento sobre texto, eles não desenvolvem pesquisas sobre texto, eles têm conhecimento sobre a área deles, a respeito da área deles. Né? A não ser que eles sejam da área de linguística, mas na maioria das vezes eles não são. Então, o orientador de engenharia, principalmente da área de exatas, de saúde, ele tem conhecimento ali da área dele, a área de medicina, a área de engenharia, de construção, né? Agora, conhecimento sobre texto e sobre língua, ele não tem. Ele pode ter estudado gramática na escola, ele pode ter, ele pode ter redigido tese, dissertação e tudo isso, mas ele não é um especialista, ele não desenvolve pesquisa na área de texto, na área de linguística textual ou nessa área de linguística. Então, o conhecimento dele se limita ao conhecimento da área dele. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A gente tem que saber o limite do que a gente faz e deixar de ser um pouquinho e deixar de ser tão arrogante, né? Principalmente na área de ciência, achar que a gente sabe tudo, né? Porque a gente é doutor ou porque a gente é mestre, ou seja lá o que for. A gente sabe sobre aquilo que diz respeito à nossa formação, à nossa linha de pesquisa. A gente não sabe tudo, né? Então é preciso ter esse cuidado. Então digam isso a eles. Ou se vocês estiverem ouvindo, eu acredito que isso seja importante que vocês internalizem, né, para vocês. E por que eu digo isso? Porque eu trabalho com essa área e eu sou revisor de texto, né? E ocorre, às vezes, de o texto do orientando, do orientador, é enviado a mim, né? E às vezes eles conversam entre si e encaminham o texto para mim, né? E aí, essa conversa ela ocorre da seguinte maneira, e pelo seguinte motivo, pela seguinte razão. Olha, você, né, por exemplo, a pessoa está no sétimo mês aliás, no sexto mês de mestrado e já desenvolveu algum capítulo. E aí o orientador fala assim para a pessoa, para o orientando. Nossa, que texto ruim, que texto mal escrito. Você tem que mandar esse texto para um revisor de texto. Né? Nos 6 primeiros meses, né, o trabalho não está nem pronto, né? O texto ainda está em processo de redação e o orientador já joga essa ansiedade toda de cara aí com esse processo que sempre estará em construção, né, ao longo do mestrado, né, inclusive após a defesa. Ele mesmo sabe disso, né, mas ele já coloca uma pressão no orientando. E o pior, ele joga a responsabilidade aí do texto pro revisor de texto. E ele nem chega a dizer pro próprio orientando para ler o seu próprio texto. E às vezes ele faz isso porque ele mesmo não quer ler o texto, porque ele mesmo consegue identificar algumas coisas no texto do orientando, mesmo que ele não seja revisor de texto. Ele consegue lançar uma crítica e dizer assim, olha, isso daqui está mal escrito, mas ele acha que a atribuição não é dele, apesar de ele estar sendo pago para isso com dinheiro do governo de pesquisa, né? E ele joga isso para cima do revisor e faz, inclusive, o orientando pagar por isso. É claro que todo texto precisa de revisão e é interessante que ele seja encaminhado a um revisor, né?
E esses orientadores que revisam texto não são da área de texto, eles não devem fazer isso porque isso não é responsabilidade deles, acredito. Mas lançar, né, sobre o texto, no primeiro momento de escrita do orientando, uma crítica é importante, é a responsabilidade do orientador. Né? É claro que se ele não quiser, o orientador, né, pode mandar essa atribuição na perspectiva textual para o revisor, e eu agradeço. Né? Muito bom. Mas saibam, pessoal, que que no primeiro momento o texto não está pronto. E ele não estará pronto no quinto mês de redação, né, da dissertação ou da tese, do mestrando ou do doutorando. Né? E enviar, talvez, o texto para revisão nesse primeiro momento seja um equívoco, principalmente se a pessoa não tiver muito dinheiro, porque o texto precisará de revisão novamente e não é um serviço barato. Né? Então, depois que o texto foi enviado, se ainda houver problemas, geralmente há, porque, por exemplo, o revisor pode deixar comentário, eu deixo relativos a estruturas que são de responsabilidade do autor, né, que precisam ser reformuladas e repensadas. Então, por exemplo, eu revisei, deixei um comentário a respeito de uma estrutura mal elaborada, precisa ser repensada e reescrita. Eu não consigo intervir especificamente ortografia e gramática, ou que não tem um problema ali relativo a isso, que é um problema relativo ao pensamento, à organização ali daquele período ali, né? Ou à formalidade do texto, ao estilo do texto, né? E aí a pessoa quer que eu revise novamente isso, né? Eu posso revisar a segunda e terceira revisão de texto, são termos técnicos da minha área, mas há um custo, não é gratuito o serviço. E não é culpa minha se o texto não está perfeito, porque eu não sou um ser onipresente, onisciente e onipotente. Eu sou revisor de texto, eu trago contribuições. As minhas contribuições são mensuradas pela quantidade de alterações que eu realizo no texto. Eu chego a realizar, para cada 100 laudas enviadas, quando um texto está mal escrito, mais de 60 alterações por página, relativas a erros que o orientando cometeu, que o orientador não viu, até porque ele às vezes não tem conhecimento e nem tempo e nem quer orientar, né? E então, assim, jogar depois disso a responsabilidade em mim, né, toda em mim, dizer que o texto, tanto o orientando quanto o orientador, está mal feito, né, aliás, está mal revisado, é um grande equívoco, é perverso, porque eu não sou o autor do texto e a responsabilidade não é minha. O que eu trago nesse processo, que deveria ser pensado de maneira conjunta, tanto pelo escritor quanto pelo orientando, né? Eu já penso, eu sou revisor de texto, eu trabalho com isso, não é um bico para mim. Né? Eu já penso o texto nessa perspectiva, mas o orientando não. E o orientador menos ainda. O orientando não planeja uma boa escrita, até porque ele não conhece o gênero textual, dissertação ou tese ou artigo, até porque não há uma disciplina na universidade relativa a esse gênero, ou porque o próprio orientador não tem conhecimento suficiente para passar esse tipo de informação para o orientando, ou conhecimento sobre língua portuguesa, né? E aí o orientando fica perdido, ele não sabe desenvolver pesquisa, o próprio orientador também não escreve muito bem, ou, né? E aí ele não planeja bem o seu texto. Encaminha para o orientador fala que precisa de revisão, manda para o revisor revisa. Às vezes o cliente contrata o serviço mais simplesinho, que é a revisão ortográfica e gramatical, que não é suficiente para melhorar, vamos dizer assim, o texto. Né? Ou às vezes há problemas no texto do cliente que não são estritamente ortográficos e gramaticais, relativos à linguagem, uma linguagem muito informal, não acadêmica, e esse texto precisa ser reformulado, precisa ser melhor pensado e trazer uma linguagem mais formal. Né? Não é uma questão, às vezes, de erro. Né? E aí ele vai para a revisão, né? O revisor realiza o serviço que foi solicitado, o cliente manda o orientando para o orientador e o orientador reclama do serviço do revisor e vira e fala pro orientando assim, olha, esse é muito lamentável aí o serviço desse revisor. Primeiramente porque se você manda, inclusive comentários para revisores, ele pode te processar, dizendo que o serviço dele é mal feito, né? Quando na verdade
não é responsabilidade dele algumas questões. Ele não é o autor do texto, né? E ele não é orientador. Então, assim, saiba da sua responsabilidade como orientador. Na verdade, saiba que isso é um trabalho em equipe. Saiba das limitações da escrita do seu orientando e da sua própria limitação como orientador. E se você viu alguma coisa ali após a revisão, algum erro que o revisor não viu, ótimo! Isso é maravilhoso. Isso significa que você está fazendo o seu papel orientador, certo? E isso é muito bom, porque é um trabalho feito em equipe. E se você acha, por exemplo, né, que não, que se você é de exatas principalmente, né, e você tem essa visão, não, porque não pode ter erro, eu te convido a fazer uma visita numa editora e a perguntar para eles quantas edições um livro pode ter, ou tem naquela editora. Eles vão falar 20, 30. E aí você pergunta para eles quantas vezes foram alteradas questões ortográficas e gramaticais no texto durante essas publicações e edições novas. E aí, se você ainda não estiver convencido sobre isso, você pode mandar para mim gratuitamente a sua tese de doutorado ou a sua dissertação e eu aponto para você pelo menos uns 5 erros ou problemas no seu texto, para você abrir a sua cabeça e entender que o texto é um processo de construção inacabado e você não é da minha área, você é da sua área e desenvolve pesquisa aí na sua área, né? Que você talvez não tenha conhecimento sobre o que você diz. Quando você critica o trabalho de pessoas como eu, na verdade, você deveria criticar o texto do seu orientando, né? E se o problema foi originário, surgiu na escola, ou se a universidade não tem estrutura para resolver esse problema ainda, né? Eu lamento. A responsabilidade não é minha, né? Ou seja, revisores não são autores. A responsabilidade do texto do autor é do autor e não do revisor. Então, para que serve o revisor? O revisor traz contribuições, ele é um terceiro e o olhar dele não é absoluto em um primeiro momento, em uma primeira revisão. É por isso que existe o termo segunda revisão, terceira revisão na minha área. E se você quer que o revisor revise pela segunda ou a terceira vez, há um custo adicional, né? Não é gratuito. O revisor não está à mercê, preso ao seu texto, até que ele fique pronto como o seu orientador está. Então a responsabilidade aí, o elo aí é entre orientando e orientador. O revisor, ele é um terceiro que traz um olhar para aquele momento ali de construção do texto, né? E ele traz contribuições. E você deve olhar com maturidade para o trabalho dele, observando o que ele contribuiu em relação à qualidade do que ele recebeu, ao limite do que ele pode e não pode fazer. Eu não quero com essa mensagem tirar a responsabilidade do revisor, a minha responsabilidade em relação ao meu trabalho, né? Ele é muito bem feito, ele é feito em etapas, né? Há mecanismos que revisores desenvolvem para que o texto tenha qualidade na entrega e para que não haja problemas, né? Para que não haja falhas relativas à digitação ou qualquer outra questão, né? Agora, o que é impossível é ele mensurar todos os problemas do texto, ainda mais se o texto for muito extenso, né? Eu, por exemplo, utilizo ferramentas eletrônicas que impedem problemas ortográficos e gramaticais, né? Então, geralmente, pelo menos nesse aspecto ortográfico e gramatical, essas ferramentas são eficazes. E o meu próprio olhar, há 10 anos nessa área, em relação a questões gramaticais, ele é bastante específico, né? Então consigo verificar muita coisa hoje. E tenho especialização, mestrado na área, desenvolvi pesquisa na área, fiz estágio na área no Supremo Tribunal Federal e tenho ateste emitido, inclusive pelo governo, mais de 12, qualificando o meu serviço e atestando a minha capacidade, né, em relação ao que eu faço. Mas ela não é, vocês não me devem colocar acima do que cabe a vocês, tanto orientando quanto orientador.
vocês me devem colocar no limite ali que eu sou, revisor, em relação ao serviço que eu prestei e ao custo daquele serviço naquele momento. E se você quiser um segundo, terceiro olhar, a sua mensagem será muito bem-vinda, né, o seu pedido de orçamento, e haverá um custo. É claro que um custo adicional, né, não é um novo cálculo, eu cobro uma porcentagem de 25% em relação ao último valor acordado, e é assim que a minha profissão ela é concebida e é pensada. Né? E isso não é uma coisa que eu estou dizendo aqui porque eu quero que seja assim. Né? Isso é um consenso na minha área. Inclusive, contratos que eu assino hoje, eles estabelecem a questão da segunda e terceira revisão de texto. Né? E mais uma vez, o meu olhar ele não é biônico. Né? E ele tem certo limite para questões que às vezes não são ortográficas e gramaticais. E nesse caso, a responsabilidade ela não é minha. É muito fácil a gente culpar o outro, colocar o erro, principalmente em relação a esse trabalho, né? De trabalhar com erro, né? De jogar o erro em cima do outro, principalmente quando o outro trabalha com o erro, né? Mas a gente não pode esquecer que o outro ali, ele não é o salvador, né? De todos os erros, ele não é o Messias, né? E que a gente não tem como tirar da gente aquilo que a gente é, a nossa própria responsabilidade sobre a nossa existência, né? A gente não pode culpar o outro por isso, quando aquilo que é problema nosso, especificamente nosso, é problema nosso. A gente pode buscar auxílio, né? Mas não jogar os nossos problemas para os outros resolverem e esquecer que a responsabilidade deles é de quem? Um abraço a todos. Tchau.